Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho Online. Hoje, o nosso convidado é o professor Nazil Canarim Júnior, que todo segundo domingo do mês nos prestigia com sua presença e com as suas lições, que nos trazem muitas reflexões para a semana. O tema de hoje é No Campo, a lição 68 do livro Via de Luz. E para dar início, o Jorge estará fazendo a nossa prece inicial. Sejam todos bem-vindos e vamos acompanhar o Jorge agora. Boa noite, Nazil, boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, e com todos os espíritos que participam conosco deste Evangelho Online. Que nós possamos tirar bom proveito da lição da noite, que ela nos fortaleça, aumente o nosso ânimo, fortaleça a nossa fé. E nesses momentos em que aqui estivermos conectados, possamos também estar recebendo todos esses benefícios nos nossos lares, fortalecendo a todos nós e os nossos familiares, nossos animais, que nós possamos, então, refletir a respeito da lição, que com certeza estará fortalecendo a nossa alma, mas também mostrando a nós as nossas necessidades íntimas de transformação moral, para que nós possamos, enquanto nos reformamos, ajudar também na transformação do mundo. E que assim seja. Querido Jorge, boa noite a todos e todas que aqui estão conosco. Obrigado, Fátima, pela abertura, o Carlos César na recepção. É sempre uma alegria estar aqui, porque é um momento que nos permite, unidos, refletir a respeito de lições que são sempre mesmo muito valiosas. O que a gente precisa se empenhar, e é este o esforço que fazemos, é para não tornar a lição menor do que ela é. Daí o cuidado de nos prepararmos, analisarmos até onde podemos aqueles conteúdos que semanalmente temos tido a aventura, a felicidade de poder ler, reler, refletir e trocar ideias com vocês neste segundo domingo de cada mês. No Campo é a lição que aborda o penúltimo versículo, do capítulo de número 13 do Evangelho segundo Mateus. É muito interessante porque o versículo tem um contexto um pouco maior e a tradução feita por André Churac diverge daquela usada pelo padre Figueiredo nas lições que Emmanuel nos oferta. Churac, um estudioso que tinha pleno domínio do hebraico, do aramaico e do grego, fez questão de traduzir para o francês o conteúdo daquelas lições que foi encontrando e apontando, depois de um tempo, até fazer anotações sobre elas. E é ele quem nos diz que a expressão "o campo é o mundo", que vem a ser parte deste versículo 38 do capítulo 13, deveria ser lida de uma maneira mais ampla. Segundo ele, usando então os versículos que precedem e este que é o objeto do nosso estudo, o semeador da boa semente é o Filho do Homem. O campo é o universo. A boa semente são os filhos do reino. É preciso que a gente, então, contextualize. Ele faz uma interpretação, uma tradução diversa
nos traz informações muito ricas e nós talvez consigamos entender o esforço que Emmanuel fez na parceria com o Chico para dar a este assunto um novo apontamento, uma nova compreensão. Esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um daqueles que nos apresenta as chamadas mexalins, que vem são o plural de mashal, que em hebraico significa um exemplo terrestre veiculando um significado terrestre. A versão para o português acabou sendo de parábolas, e esta é a forma como nós conhecemos tais ensinamentos. São ao todo, nos evangelhos, 32 parábolas, e elas são dotadas de um significado que é efetivamente único. Não tem paralelo. É um gênero literário que acabou se revestindo da marca através da qual Jesus entendeu por bem transmitir àqueles que o ouviam as suas lições. É bem verdade, como hoje nós poderemos constatar, que nem sempre a compreensão daqueles ensinos era conseguida por aqueles que o ouviam. E Jesus, como registra Mateus, fez questão de dizer isto para aqueles que estavam à sua volta. Eles ouvem, porém não compreendem. O importante é que vocês entendam o que eu quis dizer. E nas duas parábolas do semeador, porque essa é uma questão interessante, não sei se vocês já prestaram atenção, há duas parábolas do semeador no capítulo 13. E elas são, de certa forma, distantes uma da outra. Há uma primeira em que o semeador é Yahvé, é o Pai, Yahvé Adonai, como está registrado no hebraico. E a semente é a sua palavra, o campo, o coração do homem. Mas há uma segunda parábola do semeador, e nesta, o campo é o universo. A semente portadora de frutos de vida do reino são os filhos espirituais de Jesus, o Filho do homem, que se apresenta, então, como o semeador. Esse ponto que nós temos para analisar é justamente o ponto final, em que Jesus oferece aos seus seguidores uma explicação. Ele quer que eles entendam, porque ouvindo as duas parábolas, eles demonstraram não compreender. E isto porque nós devemos ter a noção bem exata, aqueles homens que o seguiam, à exceção talvez de Levi, que tinha conhecimentos, mas conhecimentos ligados ao cálculo, certamente fazia apontamentos, escrevia, mas não era alguém que pudesse desenvolver tarefas interpretativas. Eles eram todos homens muito simples, pescadores, agricultores, pessoas que se dedicavam à atividade comercial muito rudimentar, e esse mecanismo lhes mantinha afastado daquele ponto que é chave para nós hoje, que é o de ler, escrever. E num processo que demanda esforço pessoal, também interpretar, também compreender. Eles ouviam, e se fosse possível compreender
no quadro comparativo, certamente reproduziriam aquilo. Mas diante das duas lições que chegam, eles são incapazes de fazer o raciocínio e dizem para Jesus: não dá, nós não queremos te incomodar, mas é difícil saber aquilo que você quis dizer com as duas narrativas que fez. Sabemos que são mensagens de coisas da terra, com objetivos além da terra, mas eles ouviam nas sinagogas a leitura de textos, mas textos bem simples e sempre explicados por aqueles que eram os encarregados de tal tarefa. Os rabinos, nas sinagogas, desenvolviam a leitura de textos e a explicação. Eles procuravam observar alguns preceitos que guardavam, decorando. As escolas tinham por tarefa ensinar àquelas pessoas que a elas compareciam justamente esse processo, guardar pela decoração e tentar observar aquilo que os rabinos nas sinagogas prescreviam. No templo, os sacerdotes e aqueles que detinham uma capacidade de entabular raciocínios mais profundos são apresentados no texto dos evangelhos como os doutores da lei, aqueles capazes de olhar a Torá e dar àqueles que os ouviam as suas lições. Os rabis, como Jesus, tinham a tarefa de ofertar interpretações que, de certa forma, eram conformes a alguma escola de interpretação, a escola exegética. Jesus adota um método que é muito diferente daqueles métodos conhecidos de alguns rabis que a sua época conheceu e que épocas posteriores também vieram a ter. Ele usava o método de fazer referências a questões que as pessoas podiam compreender. Ora era o campo, ora era a pesca, ora era o trabalho da agricultura, de tal forma que, com exemplos que as pessoas entendiam, seria possível entender, compreender a mensagem que ele trazia, a mensagem de um reino, e que, como tal, não era entendida de uma maneira generalizada. O reino que se imaginava, o reino que se ensinava, era um reino de predominância em questões de natureza material, na terra, e que, pelo quadro evolutivo constatado, era vista, ora como o único mundo, ora como centro de tudo. Esse é um ensino que, para a época, é, pois, revolucionário. O que nos faz, então, Emmanuel? Emmanuel pega a dificuldade da compreensão e apresenta uma interpretação extremamente enriquecida. Mas também ele, como hermeneuta extremamente dedicado que é, faz questão de nos levar ao raciocínio, um raciocínio que nos permite olhar a expressão campo ou universo, como quer Shurak, de uma forma completamente adequada ao que o Espiritismo veio fazer. Nós nunca podemos nos esquecer, minhas amigas e meus amigos, que o Espiritismo não vem inovar em absolutamente nada em relação ao que Jesus nos trouxe. Vem resgatar o que ele trouxe. E é bem verdade, o faz dentro de critérios bem mais condizentes com que os espíritos vieram apresentar, trazidos até nós nas manifestações
construídas, construtivas, alinhavadas por Allan Kardec em Paris, sob a direção do Espírito Verdade. Há uma coordenação. É por isso que em o Evangelho, lido segundo o Espiritismo, depois de nos mostrar as bases, de ofertar a ideia de como estamos, que vem a ser o capítulo 5º, em meio às aflições, Kardec apresenta o papel do Consolador, que nada mais é do que o conhecimento espírita. Então, agora, Emmanuel, reunidas todas estas informações, tem condições de voltar àquele capítulo 13, e ele o faz em inúmeras abordagens, inúmeras, em Lucas esta mesma passagem está no capítulo 8º, e ele também comenta esse capítulo de forma mais enriquecedora. Ele vai, então, nos apresentando o que são aquelas leituras do semeador. Que ideia é esta de que há um reino em construção, como esse reino está sendo construído, quem é o responsável por tal tarefa? Emmanuel, então, diz, olha, o campo de trabalho de Jesus é o serviço, o campo de serviço é o mundo inteiro. Então, não há razão alguma para tentar aprisionar Jesus nesta ou naquela visão. O seu campo de trabalho é o mundo todo. Ele trouxe as suas ideias em um determinado local, com um determinado propósito, que se renova até hoje. Os tempos foram passados, a capacidade de compreensão e de entendimento foi modificada, houve o aparecimento daquele que ele havia dito seria o encarregado de reavivar as suas lições e de ampliá-las, de tal forma que, quando Emmanuel escreve a primeira linha do texto que estamos examinando, ele deixa muito claro: esse campo é o mundo todo. Diretamente por Jesus? Não, sob a sua responsabilidade. E nos diversos lugares, com a participação ativa daqueles que já entenderam o significado deste compromisso, de fazer com que o homem entenda quem é e consiga, de tal maneira, compreender qual a sua tarefa em tendo uma oportunidade reencarnatória, como nós estamos tendo mais uma. Para facilitar a nossa compreensão, da mesma forma que Jesus procurou e facilitou a compreensão dos seus seguidores, Emmanuel estabelece um grande quadro comparativo. O que é o campo? O que é este universo que Jesus tem a tarefa de trabalhar e para a qual conta com a ajuda de todos os interessados? Ele diz: é uma lavoura com infinito potencial de realizações. Infinito, infinito. Que possui faixas de terras que são excelentes, mas também tem zonas necessitadas de arrimo, de corretivo e de proteção. Então, os terrenos em que se desenvolve esse trabalho, os espíritos que estão momentaneamente sob a tutela de Jesus, neste ponto das moradas do Pai, que denominamos terra, ora são excelentes campos de semeadura. Em outros momentos, representam zonas que precisam de arrimo, precisam de corretivo e precisam de proteção. A partir daí, ele continua na tentativa de nos dar essa visão, porque ele diz: depois de encontrarmos florestas extremamente dadivosas,
nós as vemos serem substituídas por charcos por charcos gigantescos. E que demandam, então, o quê? Ora, a floresta dadivosa deve ser usada, admirada. Mas e o charco? O charco precisa de drenagem, precisa de socorro imediato. Ele volta ao comparativo. Avança mais. Nós temos montanhas aureoladas de luz, que se destacam, chamam a nossa atenção, mas existem vales envolvidos em sombra indefinível. Temos troncos retos, mas eles estão ao lado de árvores retorcidas. Temos galhos mortos, mas encontramos frondes verdes repletas de ninhos. Olha que mapa ele dá para cada um de nós observar. O campo é o mundo, porém o mundo tem contradições decorrentes da própria evolução de cada um de nós. Então, nós podemos entender a diversidade dos terrenos e até observar em nós essa própria diversidade de disposição, de predisposição para receber a semente. A semente, todos sabem, é a boa nova. É a notícia daquilo que somos. A libertação das restrições que são vistas e muitas vezes mantidas. O convite é diferente. Conheça, liberte-se, avance. Mas os terrenos são diversos. O que diz, então, Emmanuel? O que se pede? O que se pede é a presença de trabalhadores devotados. Ele é o responsável, mas é necessário contar com o trabalho de cada um de nós nesse propósito. E estes trabalhadores devotados nem podem ter predileções pessoais, eu só trabalho se for em tal lugar, nem só trabalho se a tarefa for esta e não aquela. É isto que se pede em relação a cada um de nós. Então, o campo é o mundo. O que se quer? Trabalhadores dispostos, que não façam exigências, que façam a sua parte. Mas o que é que se constata? Muitos operários se apresentam. Agora, os servidores são raros. Trabalhar? Olha, até faço. É tal lugar? É para tal tipo de pessoa? É em tal circunstância? Olha, conta comigo. Não, não é. É o campo. E o campo tem diversidades, tem adversidades. E aí, o número dos que o seguem, dos que se dispõem a contribuir com essa tarefa, é muito raro. Essas expressões que o Emmanuel usa, que nada mais são do que reverberar aquilo que Jesus falava, elas são um convite para que nós pensemos, porque ele vem a nos dizer que muitos, a maioria dos que se dedicam, dos que querem participar, adotam comportamentos que são extremamente infantis. Primeiro, não seguem além do cultivo de certas flores. Veja que no comparativo, nós ouvimos falar de vales, de montanhas, de florestas, de árvores de todos os matizes. Eu posso trabalhar, mas eu quero cultivar roseiras apenas. Eu gosto de cravos. Me sinto bem em meio aos lírios, margaridas, palmas, mas são flores. O campo demanda muito mais. E diante de um
pântano de uma região que, de certa forma, traz a repulsa, aqueles que se apresentam como trabalhadores recuam. São as situações difíceis, aquelas que exigem muito mais do que retórica. Exigem mãos à obra, drenagem, mudança. Não, nem em relação a nós mesmos. Porque para mudar é preciso ter coragem, é preciso ter disposição e enfrentar. Do contrário, de que vale? Ah, eu ouço Jesus, mas o segue? Não, por enquanto estou só ouvindo. Os trabalhadores, continua Emmanuel, temem os sítios desertos. Aquelas situações em que você sozinho deve demonstrar a sua firmeza, o seu compromisso. E muitos, diz ele, se espantam quando constatam que o serviço é enorme. Não é aquele serviço que a gente gostaria de fazer, é o serviço que precisa ser feito. E com isto, diz ele, tais trabalhadores, a maioria dos que se apresentam, já que os servidores são raros, tais trabalhadores recolhem-se a longas e ruinosas vacilações, ou fogem simplesmente das regiões infecciosas. O quadro é o quadro do mundo. Não é o quadro que eu quero, é o quadro em que eu estou. E se eu me disponho a seguir a Jesus, a trabalhar com Ele, eu tenho que pôr mãos à obra. Não importa o terreno. Eu estou aí. Conte comigo, Senhor. Aquele vale, aquele pântano, aquela situação, o deserto, conte comigo. Eu quero te seguir. E nós seremos amparados na medida em que nos dispusermos a seguir. Teremos que vencer inúmeras resistências. A primeira delas é da direção da nossa vontade, que nos momentos em que tudo vai bem, até nos esquecemos desse compromisso com o semeador. E na semeadura de nós próprios. Está tudo bem, por que eu vou me dedicar à oração? Está tudo bem, por que eu vou frequentar este ou aquele grupo de trabalho? Está tudo ótimo, tudo segue bem na minha vida. Mas vem a tempestade, vem a ventania, vem os dias em que aquele ambiente que achávamos fosse ser imperecível, perece. E aí o desapontamento nos colhe. Continua Emmanuel, que nós, às vezes, podemos até ser hábeis horticultores ou jardineiros, mas repousamos sobre esses títulos e nos amedrontamos diante dos terrenos agressivos e multiformes. Se tudo vai bem, conta comigo. Olha, eu cuido dessas flores, cuido da minha vida, que é uma flor só. Mas e a hora que a chaga aparecer? Aí talvez eu desperte. Talvez. Não nos esqueçamos nunca da advertência. Operários todos os dias se apresentam. Servidores são raros. O que faz Jesus diante desse quadro? Ele não descansa. Ele prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas. Isto é confortador. Confortador. Porque longe de imagens teológicas criadas no sentido de colocá-lo como longe das responsabilidades do mundo, preocupado com questões que não são com a do reino que ele se comprometeu a implementar em cada um de nós, fazendo com que despertássemos para a realidade espiritual, ele continua aguardando, mas se mantém ativo,
motivando, orientando, esclarecendo. Ele conta com quem se dispõe a estar ao seu lado, mas é enfrentando as dificuldades que ele enfrentou, as dificuldades do mundo. A conclusão a que Emmanuel chega é desafiadora. Desafiadora. Porque ele pede que nós reflitamos nesta verdade. Não guardemos ilusões. Reflitamos nessa verdade. E ao lado de refletir sobre isto, enriqueçamos as nossas qualidades de colaboração. Nós temos que nos preparar. E ele dá 2 caminhos: aperfeiçoando as nossas qualidades, isto é, sendo melhores, e intensificando a nossa tarefa nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. Quanto mais difícil nos parecer o terreno, maior deve ser o nosso empenho. E para isso é necessário, então, não improvisar. É como ele termina, dizendo: nenhum cooperador de Jesus, voltamos à categoria dos servidores, os raros, nenhum cooperador, esse tipo de servidor é improvisado. Então não dá para o sujeito, de repente, achar que pode improvisar aquilo que ele não conhece. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, é Jesus. Mas instruí-vos, eis o segundo, é o Espírito Verdade. Porque sem reunir condições, leituras, reflexões, meditações, programas, amanhã serei melhor. Não, eu não posso deixar para amanhã, porque amanhã eu posso não estar encarnado. Eu tenho que ser encarnado, como ele diz, eu tenho que ser ocupado, perdão, como ele diz, todos os dias. Não te esqueças de trabalhar dia a dia. Não adianta eu imaginar que atingirei o fim, a perfectibilidade, sem o meu esforço pessoal. Então, todas as vezes que eu adio, eu só estou me comprometendo, só estou retardando. A tarefa é agora. O dia é o de hoje. As lições nós sabemos. E elas não devem nos desmotivar, muito pelo contrário. Os desafios são vivenciá-las justamente nos terrenos onde estamos. Olha, a minha família é difícil. Todas as famílias têm as suas dificuldades. A casa em que eu atuo apresenta problemas. Todos os ambientes onde estão espíritos com níveis tão diferentes de propósitos são difíceis. As tarefas que eu faço são sempre exaustivas, mas não é possível trabalhar na Terra sem o empenho. Então, aonde nós estamos, com quem nós estamos, é que precisamos desenvolver a atividade. Jesus espera servidores, cooperadores. Trabalhadores até aparecem, mas com exigências. É aí que está a diferença. Vejam vocês como ele enriquece. Jesus conta as 2 parábolas, Mateus as apresenta, nós fazemos a leitura, vemos a explicação que ele dá e ele diz por que dá. Porém, há muito mais a ser compreendido. E este papel Emmanuel desempenha com uma clareza cristalina. Cristalina. Que categoria é a nossa? Ah, Nazil, eu sou um trabalhador, um operário. Perfeito. Você vai se contentar assim? Não, eu gostaria de fazer algo mais.
puxa, então temos que passar para a categoria de servidores, de cooperadores. Mas como é que eu posso cooperar? Primeiro, não improvisar, porque um cooperador não se improvisa. Ele é cooperador. Ele não é apenas um repetidor, ele é alguém que vai, mete a mão na massa e segue o exemplo. Ah, mas aí eu vou levar a bordoada. E Jesus levou o quê? E preste atenção, ele nos oferta uma oportunidade preciosíssima e ela não pode por nós ser deixada. O desafio da semana, a gente sempre termina assim, não é? Tem que ter o desafio que decorre da lição. É primeiro analisar se eu sou o operário ou sou o servidor. E ver se diante das situações adversas, eu não fico quietinho. Não é hora de eu me mexer, é melhor ficar aqui. Ou se eu sou aquele que já compreendeu que é nas situações adversas que a gente demonstra o amadurecimento espiritual. Todos nós as temos o tempo todo à nossa volta. Participar para melhorar o terreno. Pense que o charco precisa ser drenado. O terreno difícil demanda esforço. De quem vai lá para colher a flor? Não. De quem vai lá para ser o verdadeiro servidor, o cooperador. Então, no campo, que é a nossa vida, no trabalho provisório, que é a nossa existência, tomemos Jesus, por exemplo, e o sigamos, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para dar de nós, no bem indiscriminado e ininterrupto, a quem nos segue. Para as nossas vibrações de hoje, nada melhor do que pedir aos bons espíritos que nos ajudem. Se o nosso propósito é mudar de categoria. Ah, Nazil, mas eu não me acho ainda nem um trabalhador. Legal, propósito é me converter em um. Ah, eu já estou trabalhando. Propósito é passar a categoria de cooperador. Mas será que eu consigo? Claro que consegue. Prepare-se. Então vamos vibrar em favor de nós mesmos, para que os nossos propósitos de crescimento espiritual não sejam apenas retórica, apenas um desejo que nunca se concretiza. E nos esforcemos. Onde estivermos, com quem estivermos, quem nos ajudará em tal propósito são os bons espíritos, porque eles que acompanham a tarefa de Jesus, observando grandes grupos e situações, são capazes de identificar pensamentos que se ligam em propósitos superiores e nos oferecem as condições. Um bom meio de conquistar a companhia deles é fazer, nesta semana, e eu sugiro que nas próximas, se já não é feito, momentos de recolhimento, de leitura, de reflexão, de maturação. E diante dos problemas que nos surjam, busquemos essa cooperação mental para sermos, naqueles problemas, naquelas situações, o diferencial. É esse o pedido que as nossas vibrações apresentam hoje a Deus, nosso Pai, de quem rogamos continuar a poder ser úteis onde quer que estejamos. Fiquemos em paz e que sejamos os portadores da paz onde pudermos estar no transcurso dos próximos dias e sempre, porque é este o fim pelo qual somos convidados a cooperar com Jesus. Que assim seja.